E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos continuar o estudo da indução eletromagnética, investigando o surgimento da força eletromotriz induzida na situação em que o campo magnético permanece fixo e a espira retangular, ou circuito C, se move. Observe o quadro. Nele eu ilustro uma região do espaço onde atua um campo magnético uniforme, orientado perpendicularmente ao plano do quadro e entrando nele, e uma espira retangular, ou circuito C, de resistência R. Puxando essa espira retangular na horizontal e para a direita com velocidade V, as cargas elétricas presentes no segmento AC da espira serão afetadas pela ação da força magnética. Vamos entender como isso ocorre? Observe o quadro. As cargas elétricas possuem agora velocidade V orientada na horizontal e para a direita. E elas estão em uma região do espaço onde atua um campo magnético uniforme B orientado perpendicularmente ao plano do quadro e entrando nele. Pela regra da mão direita, colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor velocidade e girando-a de encontro ao vetor campo magnético, vemos que o polegar aponta verticalmente para cima. Consequentemente, em tais cargas elétricas, surge uma componente da força magnética, que eu aqui ilustro por Fm, atuando na vertical e para cima. Essa força magnética, ela pode ser calculada pela seguinte expressão. A força magnética é igual a Qzinho que multiplica o produto vetorial do vetor velocidade pelo vetor campo magnético. Sendo assim, a sua intensidade fica dada por Fm igual a Qzinho que multiplica o módulo do vetor velocidade V, simplesmente V, vezes o módulo do vetor campo magnético, simplesmente B, vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. Analisando mais uma vez a figura anterior, vemos que o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é igual a 90 graus. Consequentemente, a intensidade dessa componente da força magnética é igual a QVB. A partir dessa análise, nós podemos concluir que a força magnética, essa componente, é a responsável por impulsionar o movimento das cargas elétricas na espira retangular de resistência R, fazendo surgir nela uma intensidade de corrente elétrica induzida e orientada no sentido horário, conforme eu ilustro na figura. Muito bem? Podemos então concluir que é essa componente da força magnética a responsável, neste caso, pelo surgimento da força eletromotriz induzida na espira em questão. Muito bem? Observe agora o seguinte. Nos segmentos horizontais da espira, CE e a F, essa componente da força magnética não contribui para o surgimento da corrente elétrica induzida, pois, de acordo com a regra da mão direita já aplicada anteriormente, essa força magnética, essa componente, é perpendicular aos dois segmentos. E, portanto, eu reforço, não contribui para o surgimento da corrente elétrica induzida ou, se você preferir, para o surgimento da força eletromotriz induzida. Muito bem? Observe mais uma vez a figura, os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, para calcular a força eletromotriz induzida, nós podemos recorrer agora à seguinte definição. Observe o quadro. A força eletromotriz induzida E é dada pela integral de linha ao longo do circuito fechado C, delimitado pela espira retangular de resistência R, do produto escalar entre o vetor Fzinho magnético e o vetor dl. O vetor Fzinho magnético representa essa componente da força magnética por unidade de carga. E o vetor dl, de acordo com a figura, está orientado na espira no sentido horário de acordo com o surgimento da corrente elétrica induzida. E, portanto, no segmento AC, o vetor dl está orientado na vertical e para cima, de A para C. Muito bem? Sendo assim,
A força eletromotriz induzida fica dada por... Então, nós temos a integral de linha ao longo do circuito fechado C, delimitado pela espira retangular, do produto escalar entre esses dois vetores. Como o segmento AC é o único segmento que contribui para a força eletromotriz induzida, vemos que neste segmento, conforme eu disse anteriormente, a força magnética por unidade de carga está orientada na mesma direção e sentido do vetor dl. Sendo assim, esse produto escalar nos dá a intensidade dessa força magnética, simplesmente Fzinho magnético, vezes o módulo do vetor dl, simplesmente dl, vezes o cosseno de 0 grau, já que esses dois vetores estão orientados na mesma direção e sentido, e, portanto, vezes 1. Consequentemente, a força eletromotriz é dada pela integral de linha ao longo do circuito fechado C de Fzinho magnético. Conforme eu disse anteriormente, essa força, esse Fzinho magnético, representa essa componente da força magnética por unidade de carga. Portanto, eu vou dividir essa expressão pela carga Qzinho. E com isso a gente obtém simplesmente V vezes B, vezes dl. Sendo B um campo magnético uniforme, eu posso retirá-lo da integração. E admitindo que nesse instante t a velocidade da espira é igual a v, eu também posso retirar a velocidade da integração. E com isso obtemos b vezes v vezes a integral de linha ao longo do circuito fechado C de dl. Muito bem. Mais uma vez eu reforço, como o segmento AC é o único que contribui para o surgimento da força eletromotriz induzida, a integral ao longo do circuito fechado C de dl é justamente a extensão do segmento AC, que eu representei na figura por Hzinho. Logo, a força eletromotriz induzida na espira é dada pelo produto B vezes H vezes V. Muito bem. Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora comprovar este resultado a partir da lei de Faraday estudada no vídeo anterior. Nele, nós vimos que a força eletromotriz induzida é dada pelo negativo da derivada do fluxo magnético em relação ao tempo t. Analisando a figura, vemos que a corrente elétrica induzida está orientada no sentido horário. Consequentemente, pela regra da mão direita, vemos que o versor N, sempre perpendicular ao plano delimitado pela espira, está orientado na mesma direção e sentido do vetor campo magnético. Consequentemente, o fluxo magnético pode ser calculado a partir da seguinte expressão. Lembre-se que o campo magnético é uniforme. Neste caso, o fluxo é dado pelo produto da intensidade do campo magnético pela área A da espira disponível para o fluxo magnético vezes o cosseno de 0 grau, pois o versor N, de acordo com a regra da mão direita, está orientado na mesma direção e sentido do vetor campo magnético. Portanto, aqui aparece o cosseno de 0 grau. Muito bem? Sendo assim, o fluxo magnético calculado nesse instante t é dado por, nós temos B vezes a área da espira disponível para o fluxo nesse instante. Então, nós temos H vezes X. Muito bem? Vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Substituindo a expressão do fluxo magnético na expressão da força eletromotriz induzida, obtemos que E é igual ao negativo da derivada em relação ao tempo do fluxo magnético. Sendo B e H duas constantes, eu posso retirá-los da integração. E com isso a gente obtém menos B vezes H vezes a derivada de X em relação ao tempo t. Agora, note o seguinte, observando a figura. X diminui com o passar do tempo.
pois essa espira está sendo puxada na horizontal e para a direita. Sendo assim, dx dt é negativo e igual a menos a velocidade da espira. Logo, conforme era de se esperar, a força eletromotriz induzida na espira, obtida a partir da lei de Faraday, é dada por B vezes H vezes V. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, observe que a lei de Faraday nos permite obter a força eletromotriz induzida com certa simplicidade. Inclusive, a lei de Faraday nos permite obter E para espiras não retangulares se movendo em direções arbitrárias no interior de um campo magnético não uniforme. A espira não precisa sequer manter uma forma definida. Para finalizar o vídeo, cabe aqui uma observação final. Você deve ter notado neste estudo que QVB se refere a uma componente da força magnética. No próximo vídeo, eu vou enfatizar este fato, trazendo para essa mesma situação uma nova discussão. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!